Reverências a todos, paz e simplicidade. Vamos observar aqui alguns fundamentos da tradição taoísta sobre a vida. É muito observado que os caminhos espirituais, as várias culturas religiosas no mundo, eles utilizam de uma premissa onde se exclui certas coisas para que outra possa ser incluída. Para incluir a espiritualidade em sua vida, você precisa excluir o mundo e tudo mais que existe no mundo. Essa é uma premissa que a maior parte das tradições espirituais, religiosas ou outros nomes que se dê a isso, adotam. A cultura taoísta, ela não fala de exclusão, mas ela ensina o caminho do equilíbrio e da harmonia. Quando uma pessoa pensa que para que ele consiga cultivar a espiritualidade, ele precisa excluir muito da vida dele e que para ele sente como necessário, isso gera um grande conflito, muito íntimo e profundo. É como se precisasse suprimir e reprimir seus sentimentos para conseguir se dedicar a uma prática espiritual. Esse modelo de excluir muitas coisas da vida, ele vem vindo da Índia e se espalhando por todo o Oriente, onde é observado a ideia de algo mundano e algo mais divino, algo menos espiritual e algo que é espiritual. Esses dois pensamentos, eles trazem uma direção dualizada. Nessa dualidade, ou o indivíduo vai para um lado ou para o outro. Isso gera um grande desafio para a pessoa no seu íntimo, na luta para superar seus sentimentos, suas emoções, em relação a necessidades que a pessoa considera que ainda são necessárias à sua experiência humana, são necessárias à sua personalidade, a seus sentimentos, à sua psique, à sua condição psicológica. Vamos observar que tudo que existe é natural. E nada há que exista que não seja natural. Pois tudo provém, para nós taoístas, da unidade primordial pura. Não há algo que surge de um lugar que é contrário a essa unidade primordial pura. A luz e a escuridão surgem da unidade primordial pura. E essa luz e essa sombra são eternas, ou seja, elas se movem na infinitude e jamais terminarão. Assim, nós observamos vários princípios no taoísmo que diz respeito a conseguir ter uma maestria de equilíbrio. Essa maestria no equilíbrio é desenvolver o nosso Kun e as virtudes de maneira que se possa viver uma vida onde não se pratica excessos que causam as turvações. E por isso mesmo essas turvações provocam a geração ou a permanência na ignorância. E que por sua vez isso gera sofrimento, isso gera dúvida, isso gera insegurança.
incertezas e medo. A ignorância gera tudo isso. E a ignorância não é a ausência de saber alguma coisa. Na percepção taoísta, a ignorância é a ausência da percepção da experiência de sua natureza de espírito primordial. Isso é ignorância na visão espiritual. Assim, a espiritualidade e o mundo, que parecem ser duas coisas, para nós taoístas, em verdade, é uma só coisa. O mundo é uma manifestação do céu, é uma manifestação do Tao. Os excessos e a superficialidade com que o ser humano vive suas experiências no mundo e em tudo que há natural na vida provoca o sofrimento e o aprisionamento em situações de dor. Tudo o que há no mundo provém do Tao, dessa fonte única, primeva. Nada vem de algum lugar que não seja originalmente espiritual. Assim sendo, nós não separamos o mundo e o espiritual. Entretanto, viver uma vida dedicados a ilusões que provocam sensações de prazeres leva a angústias, doenças, mortes, desilusões. Esse mundo é uma matéria espiritual e um movimento do Tao. Porém, quando uma pessoa está dedicada a criar e a tecer ilusões para desfrutar de sensações exacerbadas de prazer, ou ilusões de poder, ou ilusões de importância, de status, ou ilusões de amor, essa pessoa está criando e forjando uma realidade de dor, pois o resultado dessa obra é a dor. Quando alguém segue pelo caminho da harmonia e do equilíbrio, essa pessoa pode viver um sucesso, uma realização profissional, e ela não construirá ilusões que levam a angústia e sofrimento. Essa pessoa pode edificar uma vida de relacionamento amoroso, conjugal, que é gratificante, que é edificante e que não culminará em sofrimento, em apego, em aversão, em ódio. Essa pessoa poderá construir relações de amizades, ela poderá desfrutar de descanso e de viagens por lugares onde ela quer contemplar as belezas, onde ela quer desfrutar de coisas agradáveis. Mesmo que essa pessoa faça isso, ela não estará criando ilusões, onde se aprisionaria então na desilusão, que logo vem em seguida a ilusão. Quando existe um equilíbrio, que ele é provocado por um estado de alegria interior, a pessoa pode viver uma vida com plena vigorosidade nas experiências de sua existência física, sendo que tais coisas não lhe aprisionarão em apego, não lhe aprisionarão na geração de emoções venenosas, de pensamentos venenosos. Quando a pessoa estuda o caminho taoísta internamente e realiza a prática dos métodos, ela consegue ponderar e equilibrar tudo aquilo no qual ela está empregando suas forças, sua atenção, em todas as direções que ela vier a mover-se para construir algo. Esse equilíbrio e essa ponderação leva o ser humano a viver uma vida mais plena,
onde ele consegue uma satisfação mais verdadeira, mais inteira, e que não é para alimentar uma grande carência, mas simplesmente para criar uma experiência na existência. Essa alegria interior, essa felicidade interna é o que possibilita que o ser humano consiga viver uma vida onde ele constrói realidades que pautam por equilíbrio, sentido e propósito, e cujas elas complementam a vida humana de maneira a conduzir a um desenvolvimento dessa vida humana e a condução a uma inspiração, a uma vida inspirada, ou seja, que eleva mais ainda o sentimento de amor, de paz, de felicidade e sensação de união com todos os demais. Despertando essa felicidade interior, se pode conseguir viver transcendendo as ilusões. Então, no taoísmo, nós observamos que não existe um mundano e um espiritual, existe uma vida. Entretanto, ao vivê-la com desequilíbrios e excessos, causa-se prisão, sofrimento, causa-se muitas angústias e desordens. Por isso, o caminho taoísta ensina a moderação, o equilíbrio e a harmonia. Mas para alcançar isso, para executar, viver isso, é preciso despertar mais contato com a sua natureza primordial e com você como espírito primordial. Caso esse contato, esse despertar, ele não aconteça, é muito difícil que se consiga evitar os excessos, os extremos. É muito difícil que se consiga viver de uma maneira a conseguir executar um gong de harmonia, um gong de equilíbrio. Essas práticas internas é que vão conduzir a essa capacidade. Quando estamos cultivando com o Xiliang, as técnicas de uma forma mais profunda, mais íntima, fazemos isso de uma forma muito natural e simples. Esse cultivo nos gera paz, nos gera sensação de felicidade suprema. Mas esse êxtase mais divino não nos afasta do mundo. Na verdade, isso desperta uma sabedoria de como viver no reino das múltiplas formas. Como se mover nas múltiplas formas, onde não há um conflito de repelir ou de puxar, mas há uma integração. E o uso das coisas segue por uma rota de equilíbrio, onde suas funções são cumpridas, e assim promove a vida, ao invés de encarcerá-la em uma limitação de correntes materiais que impede o fluxo do espírito. Esse Xiliang, essa prática profunda que realizamos com as nossas técnicas contemplativas, meditativas, nossas técnicas de Nengong, de treinamento da energia interna, leva a esse estado profundo de consciência da felicidade divina que desperta a sabedoria necessária para construir uma vida que se desenvolve nos atributos da harmonia, do equilíbrio e da moderação. Vou ler um trecho da escritura taoísta de nossa tradição, que é escrita por Lu Dongbin, um mestre importante na nossa linhagem e cujo nós praticamos a alquimia interna e vem de muito de seus ensinamentos. Esse é um dos textos do clássico de Lu Dongbin,
e é Nadal, o grande Dao. É muito difícil expressar por palavras esse grande caminho. Devido a tal dificuldade, olha somente para o que não tem começo, o começo do que é sem começo. Quando alcançares o ponto onde não mais existe algo que não tenha começo, e nem mesmo qualquer inexistência do que não tem começo, nesse instante há o primordial. O caminho primordial não pode ter acesso. Não há nele nada que permita esse acesso. Que explicações verbais existirão para ele? Não podemos explicar aquilo. E, entretanto, se não o explicarmos, de onde virá tal explicação? O caminho que pode ser explicado é somente através da ação. O que é a ação? É alcançada pela inação. Essa inação começa com a ação. Esse é um dos trechos de Lu Dongbin, de seus textos, que são vários, nos quais nós nos orientamos para cultivar a natureza fundamental do Tao, a natureza fundamental da unidade.